Algo que parece que é ruim, mas que vai se mostrar uma grande bênção. Olá, estrelas do signo de Peixes. Eu sou a Vanessa Prigo e esse aqui é o Tarô Espelho da Alma. Antes da sua previsão, quero deixar um recadinho rapidinho. Como vocês sabem, a minha agenda eu abro uma, duas vezes no ano. Esse ano eu ainda não abri, mas para que vocês não fiquem na mão, eu fiz uma parceria com o Astrocentro, que é o maior site da América Latina de consultas online. Eu montei um time de especialistas que eu confio, que eu conheço o trabalho para atender vocês. Então, vai aparecer um QR Code aqui para vocês. Quando você apontar a câmera do seu celular, você vai entrar na minha página e vai poder escolher a pessoa que você sintoniza para te atender. Bom, dito isso, vamos então para a nossa tiragem. Através da minha presença divina, eu sou aqui e agora. Eu apelo à espiritualidade maior na luz e no amor, que me torne um canal e eu consiga transmitir com clareza, verdade, respeito e amor a mensagem para peixes. Gratidão, gratidão, gratidão. Então vamos lá, piscianas e piscianos, já deixa o seu like, comenta comigo o que ressoou desse vídeo, se inscreva no canal, torne-se membro. Vamos lá, por favor, para peixes, por favor. É importante ficar até o final do vídeo, porque no final do vídeo a gente trata as energias que saíram aqui, porque a ideia é que você saia muito melhor do que você entrou, Cristiana, Cristiano. Por favor, o que está ressoando no campo de peixes? Qual a mensagem para peixes, por favor? Aqui está falando de um processo de transformação, de alguma situação que, em princípio, parece que não é boa. É alguma coisa que talvez você tenha colocado expectativa, que você tenha acreditado que fosse dar certo e que de repente não deu. Mas aqui está dizendo que é um processo, faz parte do seu processo de transformação. Aquelas coisas que depois se mostram melhores, quando a gente acha que a gente está tendo uma perda e de repente isso era só um degrau para você subir a escada, e então outras coisas vão surgindo, e essa experiência serve para você fazer diferente, né? Quando uma coisa que não dá certo, mas você aprende o que não deu certo, o que você tem que fazer para dar certo. Aqui está me falando sobre isso, sobre novas coisas surgindo, sobre você não se apegar a isso que não deu certo, porque faz parte da trajetória. Não era lá que você tinha que chegar, aquilo ali era só um desvio que te trouxe algum ensinamento. Às vezes a gente faz, por exemplo, uma parceria ou investe, né, num negócio e aquilo não está dando certo, mas você tem um aprendizado. E aí a próxima coisa você não comete os mesmos erros. Tem uma coisa aqui de algo que parece que é ruim, mas que vai se mostrar uma grande bênção. E que isso também faz parte do seu processo de transformação. Aqui está falando que o amor curador, então um processo de cura, de descoberta, de emanação de amor. Quando a gente está falando de amor, a gente não está falando de necessariamente de um amor de relacionamento, um amor físico. A gente está falando de sentir amor pela vida, né? De manifestar amor em várias partes. E isso vai curando, né? Aqui a gente pode falar assim de um relacionamento que te ajuda a curar sofrimentos de relacionamentos passados. Sim, pode estar falando sobre isso, mas tem uma energia muito de se curar através de coisas que você descubra que você ame, né? Então, às vezes você tem uma frustração profissional que você vai acabar se curando, descobrindo uma nova carreira,
ou coisas que você descubra que fazem o seu coração vibrar, que faz com que você se cure de outras coisas. Isso aqui me parece muito, deve ser específico, porque vem para mim uma sensação, para alguém, de uma tristeza, uma depressão, uma vida sem sentido. E o que vai curar isso é o despertar do amor por algo ou alguém, ou alguma situação, tá? Então, o amor, ele vai curar esse mal-estar, esse sentimento de tristeza ou de vazio. É isso. E aqui está falando sobre a integração é, das suas partes, né? É interessante que a gente está falando de peixes aqui, né? Tipo, tem duas faces, aqueles dois, aqueles nossos dois lados. Quando a gente fala de integrar a luz com as sombras, é conhecer as nossas sombras, as nossas dificuldades, iluminar isso, enxergar onde a gente erra, onde a gente tem traços de personalidade que a gente não quer, mas que são reativos, que a gente às vezes comete erros que a gente fala, nossa, mas eu não quero mais cometer esse erro e a gente continua cometendo. E enxergar os gatilhos que soltam esse outro lado seu, que às vezes bota os pés pelas mãos, ou às vezes fere, ou às vezes se fere, né? Ou às vezes, enfim, é um lado seu que de alguma forma te prejudica, que também é nesse seu processo de transformação, nesse seu processo de emanar amor, de descobrir o que gosta, vai integrar essas duas partes suas, vai encontrar um equilíbrio. É uma carta que fala também sobre um processo de equilíbrio, então de cura emocional, de equilíbrio, de transformação, de renascimento. É um período bastante intenso de grandes transformações pessoais, peixes. Claro que isso se manifesta, né? Transborda de você, te atravessa de forma a chegar na sua vida. Tudo aquilo que a gente transforma em nós para melhor ou para pior vai se manifestar na vida. E aqui está trazendo muitas curas. Que mais, por favor, para peixes? Por favor, para peixes. O que está ressoando no campo de peixes? Por favor. Peixes, por favor. Que mais para peixes? Opa. Aqui saiu um 4 de discos seguido de um ás de discos. Aqui me mostra você apegada, tá ao contrário, aqui assim. Você apegada a uma situação sem conseguir enxergar que existem novas coisas chegando, né? Essa carta, ela fala do apego, da posse, do segurar. E essa posse pode ser um relacionamento, pode ser alguma coisa profissional que já não tá lá essas coisas, mas você continua apegada, tá? Impedindo que o novo aconteça. Tem coisas novas para chegar na sua vida, novas situações reais. Isso pode ser novos trabalhos, novas amizades, novos amores. é, Novos locais, novas qualidades, novas coisas que você descubra, que você ame, que você possa vir a amar, enfim, é um novo, é uma carta de rejuvenescimento que precisa ter espaço para se manifestar. As coisas não vão mudar se você continuar se apegado a algum tipo de passado, algum tipo de situação, sabe? Eles estão me falando que para alguém tem um olhar muito do tipo, ah, naquela época eu era feliz, sabe? Naquela época as coisas eram assim. Ah, eu tô velho, as coisas não tem como mudar. Tem uma coisa de um desânimo, porque não está enxergando
como fazer o seu presente, o seu momento tão agradável, tão cheio de energia, como aquele momento que você lembra no passado, onde você era mais feliz ou mais livre, enfim. Aqui eles estão falando que essa prisão no passado impede que você enxergue e crie um presente tão agradável ou melhor que aquele que você quer resgatar, mas que não volta mais. Eles estão falando que a gente vai se transformando, né? E às vezes a vida não segue o rumo que a gente esperava, mas a gente sempre pode ir mudando isso. Se você está seguindo uma vida que não chega ao rumo, não adianta se lamentar ou ficar preso no passado. Tem que olhar agora e falar como é que eu mexo nisso? E começa mexendo, saindo da zona de conforto. Essa carta me fala muito também de uma zona de conforto que não é satisfatória, mas ainda assim é um conforto, não vou arriscar. E tem muita coisa aqui, ó, para chegar. Novos momentos na sua vida. É realmente se abrir. O que mais, por favor, para peixes? O que mais para peixes? A gente tem um quatro de copas. Essa carta, na verdade, essa carta, eles estão me trazendo para enxergar essa carta como um certo conforto emocional, né? Ilusório. Então, assim, ela está muito relacionada a esse quatro. Alguma coisa na sua vida que você mantém quatro são as estruturas, né? Então, é uma estrutura emocional ilusória, uma estrutura física, né, de vida, de social, enfim, ilusório. Você está se enganando com uma falsa segurança em alguma área ou em várias áreas da sua vida. E essa falsa segurança é que faz com que você não se abra para o novo e as coisas continuem dia após dia igual. Se você não começar a mudar o seu dia a dia, a pequenas coisas, se abrir para isso, abrir mão de algumas coisas, tomar decisões, essa falsa segurança vai te manter preso nessa mesma vida que você está vivendo. Hoje, amanhã, daqui um ano, tudo igual. Entende? É uma maneira de te manter andando em círculo. Só que você também não amadurece, você não transforma, você não cresce profissionalmente, você, enfim, as coisas elas continuam iguais. Essa carta aqui me fala de um período que você está jogando coisas para baixo do tapete, sabe assim, socorro, não estou sentindo nada. É aquela música, nem medo, nem amor, nem fogo, não dá mais para chorar, nem para rir, sabe? Já não tenho amor nem dor, não sinto nada. Essa carta ela tá trazendo uma energia disso, assim, algo de já ter passado um movimento, o momento em que você estava sofrendo. Agora é quase como se uma aceitação passiva de uma rotina, de uma vida que não te deixa feliz, mas que também é isso que você enxerga, na verdade. E aqui, esse 10 de paus, ele está falando, abandona isso, alguma coisa vai acontecer que você vai conseguir dar esse movimento que você precisa para sua vida, quebrar essa falsa segurança e caminhar. A gente está falando, lembrando que no começo eu trazia uma energia de um de algo que não deu certo, mas que é benéfico no futuro. Então, eu vejo essa continuidade trazendo novas situações, né? Aqui é quando a gente pega um novo rumo, a gente cata nossas coisas e sai andando. Essa carta, ela fala de ser levado pelo nosso destino, porque ela é uma carta de fogo, o fogo representa a nossa alma, nosso espírito, e o 10 aqui, ele tá indo para um novo momento. Ele fecha um ciclo.
de aprendizado, começa uma nova coisa. E tem tudo a ver com o que saiu no começo. Então, assim, novas oportunidades vão surgir na sua vida, que você vai ter a oportunidade de mexer nessa falsa segurança, nessa essa coisa cinza que tá a sua vida hoje. Não sei se isso é numa área em específica, tipo amor, relacionamento, família, trabalho, estudo, enfim, amigos, ou se isso tá já transbordando para várias áreas da sua vida, porque quando a gente fica cinza, todas as nossas áreas perdem o colorido. O que mais, por favor, para peixes? A carta da justiça, trazendo um movimento de autoobservação, é, de tem uma coisa de você parar, olhar para a sua vida e parar de referenciar a sua vida no outro, ou no sucesso, ou no fracasso, ou no que você gostaria de estar fazendo. Parar de se comparar e olhar e começar a entender, se responsabilizar pela sua vida. A Carta da Justiça, ela coloca para a gente a nossa responsabilidade, inclusive inconsciente, é que a gente tem cartas que falam de dois lados, né? Percebe? Aqui, ó. As duas faces da moeda, os nossos dois lados, equilibrar, encontrar esse eixo, faz com que a gente conheça, a gente também não tome atitudes sem pensar. Me fala de planejamento, me fala de reflexão, de enxergar que os novos caminhos mesmo. E entender muito dessa coisa de algo que parece que não deu certo, mas que é um livramento. Isso é um livramento que vai abrir oportunidade, vai mexer nessa estrutura que estava uma vida sem brilho, mesmo que na porrada, vamos dizer assim, para você conseguir começar a se movimentar e sua vida voltar a ter cor e colorido e brilho e voltar de você voltar a sentir emoções e coisas do gênero. O que mais, por favor, para peixes, tá? Que finalizou. Vamos pegar aqui o tarô egípcio para dar uma olhadinha, se tem mais alguma coisa para complementar, para finalizar, para esclarecer, por favor, por favor. Peixes, por favor, para peixes. Ó, aqui está me falando de novos projetos onde você vai criar o seu caminho. Essa carta mostra uma pessoa modelando, fazendo, criando, né? Trabalhando em algo que quer gerar no mundo. Aqui, no caso, é uma estátua, uma imagem, mas aqui me fala de projetos e de organizar os seus pensamentos, organizar a sua vida profissional ou organizar a sua vida financeira. Tem uma coisa de organização que você precisa identificar o que vem primeiro, o que vem. E a carta da tecelã ela fala exatamente disso. Muita dúvida, muita incerteza. Faço isso, faço aquilo. Sabe quando a gente quer abraçar o mundo, né? Tenta fazer milhões de coisas para ver se algo dá certo. Aqui, o que está mostrando é que você vai precisar se organizar para poder focar sua vida em algo, para realmente colocar essa energia para movimentar. Aqui está me falando sobre vitória, está me falando sobre realização, sobre projetos que dão certo, mas a carta do pensamento pede que você enxergue
e seja determinada naquilo que você quer realizar. Então, se você tem uma ideia, saber o que você precisa, cada passo dessa ideia, colocar os pensamentos em ordem. Se ficar dentro da sua cabeça, fica maior do que é, na verdade. Quando você começa a organizar seus pensamentos, tudo fica mais claro. Eles estão falando que para alguém isso está relacionado a um término, que você precisa clarear os seus pensamentos. É como se você quisesse dar um fim de uma situação, ou sair de um trabalho, ou terminar um relacionamento. Isso está dentro de você como uma sensação, mas quando você enxerga, você não sabe nem por onde começar. Então, aqui eles estão pedindo para você organizar os pensamentos, seja conversar com alguém de confiança, seja falar fazer terapia, terapia holística, falar com a psicóloga, fazer uma consulta para organizar. Você precisa de uma ajuda para organizar os pensamentos. Que o mundo não é tão difícil quanto você está vendo agora, que as coisas não são tão complicadas como você está vendo agora, a mente está tendendo a exagerar na dificuldade, tá? Então as coisas elas são mais simples do que você está vendo. Você precisa de ajuda para enxergar isso. E aí a gente volta para essa carta da integridade, é a carta da justiça, que mostram esses dois lados, né? Da nossa mente e do pensamento trabalhando em harmonia, enxergando o que é difícil real e o que é imaginação, o que é que você está imaginando, o que você está piorando, qual é a lente de sofrimento, de insatisfação que você está usando, a régua de insatisfação que você está usando para medir a sua vida hoje. É com base nessa realidade ou é com base no que você já viveu, no que passou? Porque tem aqui um apego ao passado, e não necessariamente para todos é um apego ao passado de uma situação boa, pode ser um apego de ter sofrido várias vezes, não quer sofrer mais. Então, aquilo é como se fosse a sua armadura de defesa, mas também não deixa de ser um apego, entende? Trazer a sua vida para o presente, os seus olhos para o presente, organizar a linha de pensamento, parar de viver ou no passado ou viver com medo do futuro, é enxergar o que está acontecendo e aonde você tem movimentos para agir. A energia que está vindo está trazendo mudança, está trazendo clareza de pensamentos, está trazendo a oportunidade de você sair dessas dúvidas e começar a se movimentar, tá? Tem uma energia favorável também de transformação e mudança chegando. Não vai vir só de você, mas você precisa estar pronta para entrar sabe assim, nessa correnteza. Tipo, arruma teu barquinho para poder navegar nesse fluxo. Parar de lutar, de nadar contra a maré, entende? Para finalizar, por favor, para finalizar, para concluir, para peixes, por favor, peixes, concluindo, finalizando. Tá aqui de novo a confirmação da primeira carta. Então, quando assim sai a primeira mensagem e aí termina com a mesma mensagem, eles fecham o jogo, é isso que tem para falar. Mas veja como a espiritualidade é incrível. Desde o começo estava falando de alguma coisa desagradável, que a gente enxerga desagradável, mas que é algo bom, que faz parte da transformação. A primeira mensagem. Aí eu vou dar para vocês lerem aqui o que vem escrito, que esse baralho é escrito nesta carta. E aqui. Acontecimento desagradável que se transforma em lucro. É isso. Então, alguma coisa que nesse momento parece para você que é ruim, que é desagradável, é algo que precisa acontecer. Precisa finalizar esse ciclo, que isso vai abrir caminho para o novo, vai trazer cura, vai trazer novas experiências, um gosto pela vida. Então, eu só sou muito grata, gratidão.
porque é muito, para mim, eu não, eu lido com a espiritualidade há muitos anos, desde pequena eu tenho contato com a espiritualidade, mas eu nunca canso de me surpreender que às vezes vem a mensagem, a frase na cabeça, eles passam, sabe, assim, vem exatamente o sentimento e aí chega no baralho que confirma com as mesmas palavras. Aí depois a gente diz, ah, mas isso não acontece. Acontece. Acontece, é só você se abrir. Se você pega a mensagem de coração fechado, é óbvio que você está se fechando para as energias. Deus não vai te forçar a fazer nada. O universo, seja lá a fonte criadora, a face, né, de Deus, nunca vai te forçar a fazer nada. Então, nossa, eu fico toda arrepiada quando acontece isso, assim, que é tão claro, sabe? Então, tá bom, vamos lá. Agora a gente vai para a parte onde a gente trata as energias. Eu vou usar dessa vez um oráculo que traz os seres de luz que trabalham nas sete chamas do Criador, para ver qual decreto que a gente precisa para lidar melhor com essas transformações todas que estão vindo aí na sua vida, peixes. Por favor, para peixes, qual o decreto? A gente vai trabalhar na energia da pureza. Como é que funciona o decreto? A gente faz junto e aí você pode escrever aqui nos comentários. Quando você escreve o decreto no comentário, você está colocando a sua energia e entrando numa grande onda energética, porque cada pessoa que comenta o decreto fortalece esse decreto e você vai estar envolvido nisso. Então a gente cria um caderno de oração coletivo que é muito mais forte do que se eu fizer um caderno de oração para vocês. Então, cada um coloca aí a sua energia para que esse decreto fique vivo enquanto você precisa. Pode vir decretar várias vezes, pode vir fazer o decreto várias vezes. Eu vou fazer um decreto bem simples, que é um comando, tá? Aliás, no meu Instagram tem, se você voltar no feed, nas postagens, tem um comando, tem a explicação desse comando, que é o comando pulsar. Então vamos lá. Através da minha presença divina aqui e agora, eu apelo à espiritualidade maior na luz e no amor, que direcione sobre a minha vida a chama da pureza. Eu sou a pureza divina, pulsando, 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 pulsando agora. Gratidão, gratidão, gratidão. E o comando pulsar é eu sou a sua presença divina. Ativar pureza divina. Pulsando, 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 pulsando agora. Um beijo, muita luz e até mais.